Sancta Los, in tenebris eternis. Jerusalém. Aqui, sobre esta colina, o Monte Moriá, convergem as esperanças de redenção e os temores do juízo final. Para judeus, o local onde o mundo começou. Para cristãos, onde tudo pode acabar. Para muçulmanos, o ponto de ascensão celestial do profeta Muhammad. Mas em meio à tensão milenar entre fé e política, surge um elemento inesperado. Um bezerro vermelho, uma novilha sem mácula. Um animal que, segundo as Escrituras, pode ser a chave para a reconstrução do templo sagrado e o início do fim dos tempos. A Bíblia hebraica relata com grande reverência o templo construído por Salomão no século X a.C. como a morada terrena da presença divina, a Shequina. Ele permaneceu em pé por quase 4 séculos até ser destruído por Nabucodonosor e seus exércitos babilônicos. Queimaram a casa de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém e todos os seus preciosos objetos foram destruídos. O segundo templo foi reconstruído durante o retorno do exílio da Babilônia, por volta de 516 a.C. Foi ampliado monumentalmente por Herodes, o Grande, tornando-se o epicentro da vida judaica. Até que em 70 os romanos o destruíram durante a Revolta Judaica, um evento que moldaria para sempre a fé e o destino do povo judeu. As ruínas do templo não são apenas pedras, elas são cicatrizes abertas. Cada geração até hoje olha para aquele lugar como um eco de algo que precisa ser restaurado. Segundo a tradição judaica, o terceiro templo será construído no mesmo local dos anteriores e marcará o início da era messiânica. Para os cristãos evangélicos, especialmente os ligados ao movimento dispensacionalista, a construção do terceiro templo representa o sinal do Apocalipse. A reconstrução do templo é a peça final. Segundo o livro de Daniel e o Apocalipse, o anticristo surgirá ali, se assentará no trono, e o fim virá. Ele se exaltará contra tudo o que se chama Deus, e se assentará no templo de Deus, como Deus, querendo parecer Deus. Mas há um obstáculo. Nenhum templo pode ser reconstruído enquanto os sacerdotes e o local não estiverem purificados. E para isso é necessário cumprir um ritual quase esquecido, com as cinzas da novilha vermelha. Descrita em Números 19, a novilha vermelha deveria ser totalmente vermelha, sem mácula, nunca ter trabalhado e jamais ter carregado jugo. Seu sacrifício seria feito fora do acampamento, e suas cinzas misturadas com água seriam usadas para purificar aqueles impuros por contato com os mortos. Trazei uma novilha vermelha sem defeito, queimada com madeira de cedro, hisopo e carmesim, e se recolherão as cinzas para a purificação. A novilha vermelha não é superstição, é a chave da pureza ritual. Sem ela, os judeus permanecem impuros e não podem sequer pisar onde o templo deve ser erguido. O Mishnah, tratado Pará 3 e 5, registra que 9 novilhas foram sacrificadas na história. Moisés fez a primeira, Esdras a segunda e 7 outras entre os 2 templos. A 10ª, dizem os rabinos, será feita pelo Messias. Diante da dificuldade de encontrar uma novilha perfeita, um empresário cristão do Texas, Byron Stinson, resolveu agir. Ele acredita que facilitar esse processo pode apressar a chegada do Messias, seja o judeu ou o retorno de Cristo. Viemos aqui como amigos. A Bíblia manda buscar essa novilha. Ajudamos os rabinos porque acreditamos que a profecia está se cumprindo. Em 2022, 5 novilhas embarcaram para Israel. Em 2025, 3 delas permanecem candidatas. O local de observação? Siló, o primeiro local sagrado de Israel. Siló está fervendo. Pessoas de todos os cantos vêm ver as novilhas. Nunca vi algo assim. Parece uma história bíblica acontecendo diante dos nossos olhos. Mas reconstruir o templo requer algo ainda mais delicado.
Acesso ao Monte do Templo. Atualmente o local é ocupado por duas das maiores joias do Islã, a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha. Para nós, qualquer escavação, qualquer ameaça a Al-Aqsa é intolerável. Isso seria visto como uma guerra religiosa. Toma teu filho Isaque e oferece-o sobre um dos montes que te mostrarei. Recentemente, autoridades de inteligência israelenses detectaram um aumento de ataques e tensões diretamente ligados à chegada das novilhas. Parte da razão dos últimos confrontos foi a percepção de que as novilhas vermelhas são um sinal real da reconstrução iminente do templo. Isso assusta muita gente. Alguns acreditam que estamos diante de um divisor de águas profético, outros de um barril de pólvora geopolítico. Atualmente há uma proibição informal para que judeus orem no Monte do Templo. Teme-se que qualquer provocação possa iniciar uma guerra regional ou até mundial. A verdadeira paz só virá quando todos puderem orar no monte. Esconder-se por medo não é solução. A liberdade religiosa precisa começar ali. Este é o lugar do meu trono, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. O terceiro templo, a novilha vermelha, o Messias, lendas para uns, esperança viva para outros. Mas uma coisa é certa, estamos mais próximos hoje da realização dessa profecia do que em qualquer outro momento nos últimos 2000 anos. E o mundo observa em silêncio o desenrolar da história mais antiga da humanidade. O que acontecerá se uma das novilhas for aprovada?